Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia, através da Escritura, a Palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre 3 passos práticos para resolver os abusos no seu casamento. Então eu vou te dar hoje 3 passos práticos para você resolver. O que é que eu chamo sobre a respeito de abuso? O que eu falo quando a gente diz sobre abuso, né? O que eu quero dizer com isso? Pode ser algum abuso físico. Nós já cuidamos de casais, alguns casais que foram, onde as esposas principalmente, né, foram abusadas fisicamente no sentido de violência doméstica. Pode ser abuso sexual, pode, em relação ao marido e à esposa, pode sim, ou a esposa, o marido, essa obrigação ou ter uma relação sexual sem consentimento, isso é um tipo de abuso. E nós também já cuidamos de um casal, esse já muito antigo, né? Há alguns anos, onde o marido abusava sexualmente da sua esposa. Ele queria ter relações sexuais com ela sem o consentimento dela e de uma forma que ela não consentia. Esse também era um abuso, né? Uma forma de abuso. Pode ser também um abuso verbal, o jeito que fala, as palavras que falam, né? Do jeito que o marido fala com a esposa, ou a esposa fala com o marido. Esse é um tipo de abuso também. Esse é até mais comum do que os outros. Esse abuso verbal, xingamentos, palavrões, gritarias. Às vezes essa gritaria vem acompanhada de quebradeira, né? Quebra-se coisas dentro de casa, ou joga coisa na direção do outro. Às vezes não é nem na intenção de atingir, mas joga na direção. Enfim, é um tipo de abuso. Esse abuso verbal, esse abuso de quando você verbaliza algo que machuca o outro, ou para amedrontar o outro. Então esse é um tipo de abuso também. Aí existe o abuso econômico. Esse também não é tão comum assim, mas existe. Por exemplo, o marido, o esposo ou a esposa, eles trabalham, eles têm um alto salário e eles usam esse salário alto, essa quantia que eles têm, para poder abusar do outro economicamente. Por quê? Porque o outro não tem a mesma condição financeira, ou porque o outro não trabalha, né? Isso geralmente acontece também com esposos em relação à esposa. Ele trabalha, às vezes ela não trabalha, pelo menos não trabalha secularmente, né? Trabalha dentro de casa, e o trabalho dentro de casa ainda é mais volumoso do que às vezes o de fora. Então ele trabalha e ele ganha o seu salário, ela não. Ela trabalha, mas não tem o seu salário. Então ele abusa dela economicamente, fazendo chantagens, porque ele tem o dinheiro, porque ele tem o salário. Ou isso às vezes acontece quando a esposa ela tem um salário maior do que o marido. Nós cuidamos de um casal certa vez que a esposa ganhava quase que o dobro do que o marido, e ela fazia uma certa chantagem com aquele dinheiro que ela colocava dentro de casa, porque era superior ao do esposo, porque na verdade ela sustentava a casa e ela chantageava o seu esposo, e essa era uma espécie de abuso. É interessante que esse casal especificamente, eles estavam tão acostumados a isso que o marido se sentia magoado, se sentia desrespeitado,
mas ele parece que estava tão anestesiado com essas coisas que nem percebia que isso o estava atrapalhando o casamento. E foi quando nós detectamos isso na vida deles e mostramos isso para eles e trouxemos isso à luz da Escritura, não é? O que a Bíblia diz sobre isso? Foi que eles foram transformando esse tipo de comportamento e o casamento deles pôde ser restaurado, porque realmente o casamento estava acabando. Enfim, eu falo desses tipos de abuso. Pode ser que existam outros, mas são muito incomuns. Esses são os abusos mais comuns, especialmente o abuso da violência, né? De agressão. Agressão não só verbal, mas agressão física também. Infelizmente está muito comum nos nossos dias. A cada dia os órgãos, né, a cada minuto, uma ligação, vamos dizer assim, essa perspectiva já avançou, né? Esse percentual já avançou, não é mais, em 2020, a cada minuto, os órgãos de defesa da mulher, por exemplo, recebiam uma ligação a respeito de um abuso, de uma violência. Hoje em dia, esse tempo já diminuiu para 15 segundos. A cada 15 segundos, uma mulher, ou especialmente uma esposa, né, ela sofre violência dentro de casa. E você percebe que está cada vez aumentando mais. Aproximadamente em 2020, na época da pandemia, né, do coronavírus, quando os casais ficaram mais tempo dentro de casa, os órgãos de defesa da mulher receberam quase 700 mil ligações em 2020. Um número estrondoso, né? Quase 1 milhão de mulheres sofreram agressão em 2020, na época da pandemia, quando marido e mulher estavam mais tempo juntos dentro de casa. Ao invés disso trazer harmonia, os casais entraram em briga, não é? As mulheres, especialmente, foram violentadas nesse tempo por agressões físicas, foram abusadas com isso. Antes de eu passar os 3 passos, é preciso dizer também que as pessoas às vezes fazem algumas confusões a respeito do que é o abuso sexual, ou o abuso, né? Seja físico, seja sexual, seja econômico, do que é esse abuso dentro de casa, dentro do casamento, e alguns mitos, né? Algumas inverdades, algumas mentiras, para falar mais correto, algumas mentiras são levantadas. São, na verdade, desculpas que as pessoas levantam para tentar justificar aquilo que é injustificável, que é o abuso doméstico. O primeiro deles é quando a pessoa diz assim: isso é só de vez em quando, não é? Acontece esse abuso, essa violência, mas é só de vez em quando, então está tudo bem. Não está tudo bem. Não é porque é de vez em quando que está tudo bem. Isso não pode acontecer nunca. Nenhum desses abusos que eu disse podem acontecer. Isso não deve ser. Primeiro, é contrário àquilo que Deus estabeleceu para o casamento. E segundo, é crime esses abusos. Esses abusos são crimes. Então não pode acontecer em hipótese alguma, nem pela lei de Deus e nem pela lei dos homens. Então esse negócio de que é só de vez em quando que isso acontece, não pode nem de vez em quando. Não deve acontecer em hipótese alguma. Uma vez eu estava conversando com o esposo, e ele dizendo para mim como é que ele chegou em casa. Ele estava muito estressado do trabalho, e ele chegou em casa, estava com muita fome e o jantar não estava pronto.
E ele falou que aquilo encheu ele de ira, e ele viu a esposa, ela, segundo ele, ela estava lá sentada no sofá, assistindo televisão, e aquilo encheu ele de ira. Ele pegou e arrancou o cinto da calça, né? E deu uma surra na esposa. E ele narrava isso para mim com um certo orgulho até. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, como é que uma pessoa pode narrar algo desse nível se sentindo o super-homem, o macho, né? Aquilo é crime, não é? Aquilo é crime, e ele pagou caro por aquilo que ele cometeu. Nós não podemos achar que isso é de vez em quando. E ele dizia para mim, não, mas foi só uma vez, mas aconteceu, é uma violência, não deve acontecer. Em hipótese alguma, não é só porque é de vez em quando, não. Sabe por quê? Porque o de vez em quando hoje pode ser sempre amanhã. O de vez em quando de hoje pode ser que amanhã, no futuro, isso aconteça regularmente. Então, isso é só uma desculpa, isso é um mito, isso é uma mentira, não caia nessa. Uma outra desculpa que as pessoas encontram para justificar os abusos é que é aquela famosa frase assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E isso é verdade até certo ponto. Porque quando isso chega a ser um abuso, é preciso meter a colher, né? Meter os talheres todos, né, nessa briga, não se pode deixar. E eu já vi isso acontecer. Fulano bate na esposa, mas em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, se mete a colher sim. É delegacia da mulher, é denunciar aquele que comete esse tipo de abuso, tá? É preciso fazer isso e deixar que esses ditados populares que parecem verdade, mas que não são bíblicos. Não é porque é um ditado popular que está na Bíblia, tá? A gente segue a Bíblia, a palavra de Deus, a gente segue a Escritura. E a Escritura, em momento algum, quando você lê a lei lá, a lei mosaica, quando você vai ver lá Gênesis, Números, Levítico, né, que vai falar muito sobre a lei de Deuteronômio, você vai ver que Deus não permite, em hipótese alguma, esse tipo de comportamento do esposo e nem da esposa. Então, em briga de marido e mulher, se tiver abuso, mete a colher sim. Uma outra desculpa para o abuso é quando as pessoas dizem assim, isso só acontece com gente com pobre, né? Com gente das classes mais baixas, de renda baixa. Não, nós já cuidamos de casais que tinham uma boa condição financeira em que o esposo batia na esposa. Boa e muito boa condição financeira, tá? Gente da alta sociedade, gente que morava em condomínios, tinha uma casa de luxo e o marido batia na mulher. Nós já cuidamos de casais assim. Já cuidamos de um casal de uma alta condição financeira que por muitos anos a esposa apanhava do marido, do esposo. Graças a Deus, ele reconheceu o erro, ele foi denunciado, ele cumpriu a sua pena e ele voltou para sua mulher, pediu perdão e graças a Deus eles vivem bem até hoje. Mas essa história de que só acontece com pobre ou só acontece nas classes mais baixas, de renda baixa, não é verdade, tá? Uma outra desculpa e um outro mito para esses abusos é aquele que quando as pessoas dizem assim, ela apanha porque gosta de apanhar. Isso é mentira,
tá? Isso é uma desculpa esfarrapada para o abusador, aquele violento abusador, continuar fazendo o que ele deseja. Essa coisa, apanha porque gosta, ou às vezes alguns dizem assim, é mulher de malandro. Isso é mentira. Isso não existe. Não existe aquele e nem aquela que gosta de apanhar. Não, isso é uma falácia, isso é uma mentira total. Não caia nessa, isso é bobagem, viu? Ninguém gosta de ficar apanhando, especialmente uma esposa que casou para que o seu marido a tratasse com carinho, com respeito. Mulher, esposa alguma gosta de apanhar. Então isso é mentira, apanha porque gosta de apanhar. Uma outra desculpa e uma outra mentira para justificar esses abusos é quando alguém fala assim que o agressor é muito colérico. O problema é que ele perde a cabeça, né? Ele é uma pessoa muito boa, mas aí ele se descontrola, ele perde a cabeça, né? Em alguns momentos é muito colérico, tem pavio muito curto. Isso é uma outra desculpa que não convence. É uma outra bobagem que dizem por aí, tá? Se perdeu a cabeça, não deveria perder, tá? Uma vez um cara chegou aqui, ele batia na esposa, né? Ele batia na esposa. E ele chegou e falou, não, o problema, pastor, é que eu perco a cabeça, eu fico bravo, eu não sei o que, falou um monte de coisa assim. E eu perguntei para ele assim, você perderia a cabeça se fosse o Mike Tyson na sua frente? Você não perderia a cabeça? Então essa desculpa de que você perdeu a cabeça é só porque é sua mulher, que é mais fraca. Não é? E eu disse para ele, eu duvido que comigo você perderia a cabeça. Eu duvido que com outro homem mais forte que você perderia a cabeça. Você não perderia a cabeça, você ia pensar bem. Você perde a cabeça porque é sua esposa. Porque você sabe que ela tem medo, e ela era bem fraquinha mesmo, bem pequenininha, bem magrinha. Eu falei, você na frente dela, inclusive, ela estava junto. Eu falei, você perde a cabeça porque é com ela. Porque fosse comigo ou com qualquer homem do seu top, você não perderia a cabeça. Então, na verdade, são covardes. Tem nada de se perder a cabeça. Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça é desculpa. Desculpa esfarrapada. Uma outra coisa que é um mito, que é só uma desculpa, é quando ele diz assim, é por causa do vício, ele é viciado, ele bebe muito, né? Aí ele chega em casa, é por causa do vício ou por causa da droga que ele usa. É uma outra desculpa. Ele faz isso com a esposa dele. Eu duvido que se ele estivesse alcoolizado e tivesse um outro homem lá mais forte que ele, se ele ia perder a cabeça. Não perde não, tá? Ele, como diz assim, é doido, mas não rasga dinheiro, né? É só desculpa. Faz isso porque é a esposa dele, é alguém que é mais fraco que ele, fisicamente mais fraco. Então, essas desculpas não servem, é tudo bobagem. Não caia nessa de ficar dando essas desculpas, inventando essas desculpas para justificar um abuso. Qualquer tipo de abuso, ele é injustificável, além de ser crime. E, acima de tudo, está fora da vontade de Deus para o casamento. Então, essas desculpas não colam, elas são mentiras disfarçadas de verdades. Não caia nessa, não fique dando essas desculpas. Existem algumas dificuldades. Sim, existem dificuldades. A pessoa que é abusada, ela encontra algumas dificuldades para resolver esse abuso.
A primeira dessas dificuldades é o medo. A pessoa, ela tem medo. E nós já cuidamos de esposas, principalmente as esposas assim. Ela tem medo do marido fazer alguma coisa e ela não toma uma atitude com relação a estes abusos. E ela se retrai. Nós já chegamos, eu e a Ângela, já chegamos a pegar uma esposa pelo braço e falar, você vai tomar a atitude. E nós, junto com levamos a esposa lá na delegacia da mulher para que ela denunciasse o esposo, porque ela tinha medo. Ela ficava apavorada do que ele poderia fazer depois dessa denúncia. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz sobre essa questão do medo. E é preciso que você atente para isso. Ele diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Algumas versões da Bíblia diz espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não deu a você um espírito de medo. Então, se você tem medo de tomar alguma atitude por causa do seu marido ou da sua esposa que abusam de você, seja fisicamente, seja sexualmente, seja financeiramente, seja verbalmente, se você não tem coragem, se você não tem medo, se você tem esse medo, saiba, esse medo não vem de Deus. É porque o seu coração não está em Deus. Porque o dia que você buscar a Deus, Deus vai te dar coragem para tomar uma posição diante disso e resolver esse problema. E você não resolve porque o medo que o inimigo do seu casamento colocou no seu coração tem dominado você e tem impedido você de tomar uma atitude séria e definitiva e resolver a situação. Então, saiba então, o medo não vem de Deus. Coloque fora esse medo. Aliás, o autor bíblico, lá em João, né, a primeira carta de João, ele diz assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas antes de falar, o verdadeiro amor lança fora o medo, ele diz assim, que Deus é amor. Deus é esse verdadeiro amor que lança fora o medo. Quando você busca Deus, através da escritura, da meditação na palavra, através da oração, quando você busca Deus, o Espírito Santo de Deus vai colocando no seu coração a coragem necessária para você tomar as atitudes que você deve tomar. Para você dar esses 3 passos que eu vou depois, mais para frente, falar com você, que você deve falar para resolver os abusos do seu casamento. Então, a primeira dificuldade é o medo. A segunda dificuldade é a vergonha. A pessoa se sente envergonhada da situação. Sim, porque ninguém casa para poder ser abusado. Todos nós casamos com algumas expectativas. E nós casamos com boas expectativas. Ninguém casa com expectativas ruins do seu casamento. Não, nós casamos com sonhos e com planos. Ninguém casa pensando assim, eu quero casar para ser abusado, né? Ou abusada, fisicamente, sexualmente, verbalmente. Não, ninguém casa com esse sonho. Não conheço. Né? E não casa mesmo, uma pessoa normal não casa assim. Nós casamos com boas expectativas, nós casamos com sonhos e com planos maravilhosos. E por isso, quando o abuso vem sobre o nosso casamento, ele frustra essas expectativas e a gente tem vergonha de expor isso diante das pessoas. A gente tem vergonha. Algumas mulheres não
não denunciam o seu esposo ou não tomam atitudes com relação aos abusos do seu esposo porque tem vergonha. O que que o meu pai vai pensar, o que que minha mãe vai pensar, o que que a minha igreja vai pensar, o que que os meus amigos, minhas amigas vão dizer, não é? Tem vergonha. Nossa, a minha amiga tem um casamento tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso. O que que ela vai dizer quando ela souber que eu sou espancada, que eu sou violentada, que o meu marido quebra coisas e me xinga e fala palavras? O que que eles vão dizer? As pessoas, elas têm, os abusados têm vergonha de expor os abusadores e também expor a si mesmos. Então, essa vergonha faz com que eles não tomem atitudes. Olha o profeta Jeremias. O profeta Jeremias parece que tinha vergonha também, né? Eu vou ler aqui no primeiro capítulo de Jeremias, do versículo 4 até o verso 7, ele diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Olha a vergonha do profeta. Eu sou só uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Deus falando com Jeremias assim: coloca essa vergonha de lado e fale aquilo que eu disser para você falar. Vá até as pessoas que eu disser para você ir, na direção delas, e conte tudo. A vergonha é um outro tipo de emoção, de sentimento que não vem de Deus. A pessoa que é abusada dentro de casa, com violência física, com violência verbal, ela não pode ter vergonha se ela quiser resolver mesmo esse assunto. Coloque a vergonha de lado e diga: Senhor, retira essa vergonha de mim, ajuda-me a resolver essa situação de frente, não é? De peito aberto. Uma vez um pastor amigo meu estava contando que uma mulher da igreja dele, ele percebeu que ela ia muito na igreja e de repente ela parou de ir. Ela e o esposo pararam de ir na igreja. Aí o pastor, ele resolveu ir lá fazer uma visita, né, pro casal. Quando chegou lá, ele não tinha chegado do trabalho ainda, o esposo, só estava a esposa. E ele começou a conversar com ela enquanto o esposo chegava e perguntar para ela o que estava acontecendo, que eles não tinham ido na igreja. E ela disse: pastor, eu que não estou indo assim, meu marido até me chama para ir na igreja, mas eu estou com muita vergonha. Por quê? Porque eu descobri que meu marido está me traindo e descobri um adultério e eu estou com muita vergonha de ir para a igreja. Aí o meu colega disse que olhou para ela assim e falou: minha filha, quem tem que ter vergonha é ele, não você. Quem cometeu o adultério foi ele, não foi você. Quem tem que ficar envergonhado é ele. Ele que pecou, ele que te traiu. O envergonhado tem que ser ele e não você. Você não tem que ter vergonha de nada, você está pura e santa diante de Deus e dos homens. Então erga a sua cabeça e vá. E nós estaremos lá de braços abertos para ajudar vocês. Existem muitas pessoas que têm vergonha desses abusos, de sofrerem esses abusos, e das pessoas dizerem, como aqueles ditados populares que eu citei, né? Aquelas mentiras que as pessoas dizem normalmente.
que eu citei logo minutos atrás, as pessoas têm vergonha dos outros olharem para ela e dizer assim, apanha porque gosta. As pessoas têm vergonha disso. Então você percebe que essas mentiras são prejudiciais até para pessoas envergonhadas. Então cuidado com aquilo que você diz, porque primeiro que você não está na pele de alguém que foi abusado ou que está sendo abusado pelo esposo ou pela esposa. E segundo, você não sabe quais são as circunstâncias, aquilo que está acontecendo, qual é a profundidade disso, do problema. Então não tenha vergonha. Você está sofrendo abusos dentro de casa, não tenha vergonha. Exponha isso. Logicamente você vai expor para pessoas idôneas e fiéis a Deus, que podem te ajudar, mas não guarde só para você não. Outra coisa que impede, uma outra dificuldade que impede as pessoas de resolverem é o orgulho. Se por um lado você tem a vergonha, por outro lado você tem pessoas que são orgulhosas, né? É aquele tipo de pensamento assim, eu não vou, você acha que eu vou contar o meu problema para as minhas amigas, para aquela minha amiga que se acha, que tem o melhor casamento da face da terra, e eu vou dar esse gostinho para ela? Não vou mesmo. Pessoa orgulhosa. Infelizmente também existe pessoas assim, especialmente homens que são abusados por suas esposas. Isso existe, tá? Não pense que é só a mulher, não. Homens também. Nós conhecemos um casal que nós cuidamos do casamento deles, e a esposa, ela ganhava quase que 3 vezes mais que o marido, e ela abusava dele financeiramente, né? Ela fazia chantagens, porque quem sustentava a casa era ela, o dinheiro vinha dela, o salário dele era bem pequenininho mesmo, dava para pagar algumas continhas da casa, e quem fazia tudo, quem sustentava tudo era ela. O padrão de vida que eles tinham era por causa do salário dela, e ela fazia chantagens e mais chantagens e mandava em tudo. Ele sofria esse tipo de abuso financeiro com relação à esposa, e ele tinha um certo orgulho. Ele não queria contar. Depois de muito tempo, anos conversando e cuidando desse casamento que estava em crise, eles iam se separar, nós detectamos isso. Nós vimos esse abuso financeiro da esposa e vimos que ele era orgulhoso. Ele não queria admitir isso, nem para nós, que já havíamos exposto isso para eles, o problema para eles, que já havíamos detectado o problema. Ele não queria admitir de jeito nenhum, por orgulho. E aí o casamento só resolveu e só foi restaurado quando ele admitiu esse orgulho e pediu ajuda. E é interessante que quando ele admitiu isso, ele ainda tinha uma pontinha de orgulho. Ele ligou para mim e falou: eu queria conversar com você, mas só com você. Não queria conversar com mais ninguém, nem com a minha esposa, nem com a sua esposa presente, só nós dois. Falei: tá bom, vamos tomar um café. Fomos para uma cafeteria, vamos tomar um café, e lá nós conversamos. Lá ele admitiu esse abuso financeiro que a esposa fazia com ele, e lá ele admitiu que ele precisava de ajuda para vencer isso. E aí foi que ele venceu. Ele admitiu e venceu. Olha o que diz aqui o autor bíblico sobre essa questão do orgulho. Ele diz assim: a soberba, o orgulho, precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Esse espírito altivo, soberbo,
cheio de orgulho, isso aí traz queda. É preciso admitir esse orgulho, eliminar esse orgulho, pedir a Deus que derrame a sua humildade, não é? Humildade, e você seguir e reconhecer que precisa de ajuda. Além dessas dificuldades, apesar das dificuldades, existem também algumas coisas boas, algumas bênçãos que vêm para o casamento quando você dá os primeiros passos para resolver essa questão do abuso. E que benefícios como esses? Que bênçãos são essas? Primeiro, você está dando os primeiros passos para restaurar o seu casamento. A bênção é quando eu dou os passos para resolver os abusos, eu estou dando passos para restaurar o meu casamento. Nota que eu não estou falando aqui que você está dando passos para divórcio. Por quê? Porque nós sempre pensamos como a Bíblia diz, Deus sempre pensa primeiro na restauração. Sempre. O tempo todo você vai ver Deus desejando restaurar, ao invés de quebrar, ao invés de separar, ao invés de destruir. Deus sempre vai pensar na restauração. Por quê? Por causa da sua grande misericórdia. Diz lá o Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por causa dessa misericórdia que se renova todas as manhãs para nós, é por causa dessa misericórdia que Deus quer sempre restaurar os casamentos. Então, quando você dá os primeiros passos para resolver os abusos, você está dando passos para restaurar o seu casamento. Segunda bênção que vem desses 3 passos que eu vou dar para você, para resolver os abusos, é que você se livra da culpa e se livra do medo e do pavor, né? A gente tem atendido algumas mulheres, especialmente, que se sentem culpadas. Sim, elas são abusadas pelo esposo, mas ainda assim elas têm um sentimento de culpa muito grande dentro do seu coração. E pensam assim, o que será que eu fiz? O que eu tenho feito? E trazem essa culpa para si. Algumas delas, às vezes, não têm feito nada para que isso aconteça. O pecado é só do esposo, mas ela se sente culpada. Ela se sente muito culpada por causa de ser abusada, por causa desse abuso, dessa violência dentro de casa. Então, quando você dá os primeiros passos, esses passos para resolver os abusos, você se livra da culpa. Você se livra também do pavor. Nós cuidamos de esposas apavoradas. Sim, apavoradas. Elas diziam para a gente que viviam em um ambiente de tensão dentro de casa quando ia chegando lá pelas 5, 6, 7 horas da noite, que é a hora em que o esposo saía do trabalho para voltar para casa. Ou aquele momento em que eles iriam se encontrar de novo dentro de casa, era um momento de pavor, o coração começava a acelerar, às vezes elas começavam até a passar mal, pensando o seguinte: o que vai acontecer quando nós nos encontrarmos de novo dentro de casa? Quando você dá esses primeiros passos para resolver os conflitos, para resolver esses abusos no seu casamento, você se livra desse pavor do encontro. Você se livra disso. Essa é uma bênção para muitas pessoas que são abusadas. Uma outra bênção é que você vê o milagre da mudança de atitude. Você vê a bênção, esse milagre, né? Você vê o milagre da mudança da atitude. Isso é bacana,
você perceber isso. Algumas mulheres, especialmente, já relataram para a gente assim, como a atitude do marido mudou, como teve uma mudança do marido. E isso não tem outra palavra para isso a não ser milagre. É milagre de Deus. Uma mulher que ela era espancada pelo esposo, o esposo batia nela. Isso aconteceu por 12 anos seguidos. E quando eles nos procuraram e nós os ajudamos a entender que o casamento é para a glória de Deus e que ele não estava glorificando a Deus com aquela atitude, quando nós conseguimos fazê-los entender que aquilo que eles estavam fazendo estava completamente fora, e nós os ajudamos, fora da vontade de Deus, né? E nós os ajudamos a mudar a sua atitude, tanto ele quanto ela também, não é? Ela um dia relatou para a gente assim, que milagre! O meu marido hoje, a expressão que ela usou foi assim, o meu marido hoje é um doce de criatura. Então, essa mudança, né, do amargo, da atitude amarga do abuso para o doce, a atitude doce é um milagre de Deus. A bênção, quando você começa a dar os passos que a Bíblia diz para você, que você deve dar para resolver os abusos, uma das bênçãos é você ver o milagre da mudança. E olha, dizer uma coisa para você, é só Deus consegue mudar o coração. E a gente tem visto, nesses 20 anos cuidando de casamentos, nós vimos muitos desses milagres, dessas mudanças de atitude de maridos abusadores para homens de Deus, para doces, para homens carinhosos, para homens que tratam a mulher com respeito e dignidade. Mas isso é milagre, isso vem por causa da aplicação da Escritura na vida do casal. E um outro benefício, uma outra bênção, é enxergar com clareza o que você deve fazer. Quando você dá esses primeiros passos para resolver, você começa a ver com clareza aquilo que você deve fazer para resolver os abusos. E aí eu chego nos passos. Eu queria dar para você 3 passos que a Bíblia nos dá para que você resolva esses abusos. E aí eu vou me espelhar aqui, eu vou usar a palavra de Deus, capítulo 18, Mateus capítulo 18, Evangelho de Mateus capítulo 18. Jesus nos ensina o que fazer nesses momentos. Mateus 18, Jesus fala como a gente deve tratar um irmão que está em pecado, alguém que está fazendo alguma coisa que não vem de Deus. Como é que a gente deve fazer? Quais são os passos? E Jesus nos dá aqui 3 passos importantes. Mateus 18, no verso 15, é o primeiro passo. Jesus diz assim, olha o que Jesus diz. Se teu irmão pecar contra ti, e aí aqui o irmão pecar contra ti, a gente vai colocar aqui o marido ou a esposa que abusa da sua esposa ou do seu cônjuge, ou do seu marido, tá bom? É o marido que bate na esposa, que xinga a esposa, é esse irmão que peca aqui. Ou a esposa que abusa financeiramente do marido, é esse irmão que está em pecado. Ele diz aqui, se o teu irmão pecar contra ti, se o teu irmão abusar de você, vai arguí-lo, você vai lá conversar com ele, entre ti e ele só, vai lá e pergunta para ele, e conversa com ele, o que está acontecendo?
Vai lá conversar com ele, só vocês dois. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeira coisa que você deve fazer, primeiro passo, conversar com o agressor no momento de lucidez. Ah, mas eu não consigo conversar. Quando eu vou conversar com meu esposo sobre isso, aí que a coisa pega. Espere um momento de lucidez, não é qualquer hora, não é em qualquer momento, não é em qualquer lugar. Você precisa orar a Deus e pedir a Deus um momento, uma hora, um lugar, um jeito certo. Deus vai te dar sabedoria. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 5, diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Ele dá para todo mundo que pedir. Então, ore a Deus e peça sabedoria. Para quê? Senhor, eu preciso conversar com meu esposo sobre isso, sobre essas agressões. Eu preciso conversar com ele. Você vai a ele e vai conversar numa hora em que houver esse momento de lucidez, em que houver esse momento de paz, de tranquilidade, uma hora que você sabe que vai poder conversar sem jogar em rosto, sem lançar em rosto, sem alterar a voz, conversar com ele e perguntar para ele por que ele faz isso com você, que é o esposo, que é a esposa, que é a pessoa que o ama e que deseja e que casou com ele. Por que ele toma esse tipo de atitude? Por que não vive em paz? Então, primeira coisa é essa conversa. Nesse momento de lucidez, não é qualquer hora. Vou repetir, não é qualquer hora, porque às vezes nós damos essa instrução bíblica e às vezes a esposa fala assim: então eu vou lá agora conversar com ele. Não, não é agora. Você vai esperar o momento certo, a hora chave, e tenha certeza, Deus vai te dar essa hora em que você vai poder conversar com ele, com seu esposo, ou com ela, com a sua esposa, num momento calmo, num momento tranquilo do dia, no momento em que ele ou ela estiverem lúcidos, equilibrados, sem problema nenhum, e vocês vão poder conversar sobre isso. Tá bom? Se a conversa começar a alterar, então encerra a conversa, não tem mais conversa. Mas você já deu o primeiro passo. Esse é só o primeiro passo. Tá bom? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, está no verso de número 16. Olha o que Jesus diz aqui. Se porém não te ouvir, se teu marido ele não te ouvir, se ele não quiser te ouvir, se ele não quiser resolver, achar que, né, ele é o macho da casa e ele tem que fazer do jeito que ele quer, ótimo, não tem problema. Mas você está decidida a resolver o problema, certo? E você precisa dizer para ele: olha, eu preciso resolver esse problema. Eu não vou ficar sofrendo esse tipo de abuso. Eu vou resolver esse problema. Aí, se porém não te ouvir, toma ainda contigo, agora sim, uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Aí é hora de você chamar alguém para vir junto com você. Se ele não quer te ouvir sozinho, chama pessoas que possam conversar com ele. E aí, a instrução que nós damos é o seguinte: se você for mulher e é seu marido que abusa de você de alguma ou outro jeito, você vai procurar e conversar com pessoas homens, tá? Homens, seus parentes. Você deve ter um pai,
ou se não tiver pai, você tem um irmão, se não tiver um irmão, você tem um tio, tá? Ah, não tem parente nenhum, só eu no mundo, você procura um amigo, amigos, de preferência amigos em comum, amigos que sejam seus e dele também, amigos que possam chegar lá, né? Amigos que não concordem com essa atitude dele, que cheguem junto e conversem com ele. Fala, ó, isso aí não está certo não. Amigos que vão chegar e falar a real para ele. A real. É preciso chamar essas pessoas, esses amigos. Se você for mulher, chame homens. Não chame, vou chamar minha mãe, vou chamar... Não chame mulheres, não. Se você for chamar mulheres, então chame um homem junto, ou 2 homens juntos, para estarem lá. Sabe por quê? Porque normalmente o abusador, ele entende o poder da força. Ele não entende o poder da argumentação. Ele não entende o poder da palavra. Ele entende o poder da força. E aí é preciso ter homens lá. Homens que possam não brigar com ele, ninguém vai sair na mão com ele lá, mas homens que o intimidem por causa da força. Tá? Para dizer assim, olha, ela não está sozinha não. Que história é essa? Você precisa mudar. Você precisa mudar de vida. Buscar uma restauração. Não é? De preferência, homens que sejam homens fiéis a Deus. Homens crentes, que vão dizer para ele, que vão mostrar para ele não só a questão da força, mas a questão espiritual também. E mostrar para ele que ele precisa ter a sua vida transformada. Que se ele quiser ter um casamento, quiser que a sua esposa continue com ele, que ele precisa buscar ajuda em Deus, que ele precisa transformar suas atitudes, permitir que o Espírito Santo habite nele e que o Espírito Santo transforme a sua vida. Tá bom? Essa é um segundo passo que você pode dar. Nota que esses passos são sempre na atitude da mudança. Ainda nós não estamos falando de separação, nós não estamos falando de divórcio, nós estamos falando em atitudes de mudança, porque Deus sempre vai priorizar a transformação, a mudança, a restauração do casamento. Ainda o terceiro passo que Jesus nos dá, está no verso 17. E se ele não os atender, ou seja, então, você foi sozinho, ele não quis ouvir. Você chamou mais 2, 3 com você, ele também não quis ouvir. Aí Jesus diz assim: e se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir a igreja também, considera-o como gentio publicano. Igreja aqui, agora presta atenção. Igreja, nesse contexto aqui que Jesus está falando, igreja nesse contexto era a autoridade, tá? Jesus está falando num contexto onde a igreja é a autoridade sobre as pessoas. E nessa época aqui, na época dos judeus, né? Nessa época de Jesus, primeiro século, havia o Sinédrio. O Sinédrio era uma autoridade não só eclesiástica, mas já também jurídica, né? Autoridade policial, mas era autoridade também eclesiástica, religiosa. Então, essas coisas, elas se juntavam nesse contexto que Jesus está falando aqui. Então, nesse contexto, e pensando nisso que Jesus disse, olha, se ele não atender, você deve procurar autoridades. E aí, você pode pensar, por exemplo, numa autoridade, se ele for de uma igreja evangélica, a autoridade é o pastor. Procure o pastor. Fala: pastor, preciso conversar com o senhor. Meu marido tem abusado de mim. Eu preciso que o senhor converse com ele. E o pastor vai lá e vai conversar, vai chamá-lo, né?
e vai conversar com ele, para que isso não... O pastor é autoridade sobre ele. Se você não for evangélico, de repente você é católico, você chama o padre. O padre é a autoridade sobre ele. Mas existem autoridades civis também, não só autoridades religiosas, mas autoridades civis. E aí não tem jeito, aí tem a delegacia de mulher. É preciso denunciá-lo na delegacia da mulher. Você pode procurar também um advogado, uma advogada, para poder te representar, para que até, de repente, haja uma separação de corpos. Nós já cuidamos de casais que o esposo batia na esposa e foi determinada a separação de corpos. Eles ficaram por 4 meses longe um do outro. Só se conversavam por telefone. E ele pedia perdão para ela. E depois de um certo tempo, ela amava o seu esposo. E depois de um certo tempo, ela quis voltar para o seu esposo e pediu a nossa ajuda para retornar. Porque ela não queria retornar assim, Não sabia o que ia acontecer. E nós começamos a cuidar do casamento, estão casados até hoje. Ele aceitou, ele mudou de vida, ele mudou o seu comportamento. Se for preciso chegar nessa separação de corpos, chegue na separação de corpos. É preciso denunciá-lo na delegacia da mulher, é preciso denunciá-lo às autoridades, não para que haja uma separação definitiva, mas para que haja uma restauração. Sempre pode haver um milagre. Nós sempre creremos no milagre. E você sempre vai me ver aqui falando sobre restauração. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus dos milagres. Deus é um Deus que restaura. Deus é o Deus que diz que não quer que o homem se separe. Não, Deus é o Deus que diz que aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Deus é um Deus que quer que seu casamento vá até que a morte os separe. Sim, Ele é assim. E Ele pode restaurar o seu casamento. O Senhor pode mudar o coração do seu esposo. O Senhor pode mudar o coração da sua esposa. E fazer com que ele ou ela não sejam mais abusadores. Também eu falo sobre restauração, não só porque eu sei que Deus pode fazer, mas porque eu e a Ângela já vimos muitos casais que nós cuidamos serem restaurados, que estavam assim, na mesma situação em que você está, sendo abusado ou sendo abusada pela sua esposa ou pelo seu esposo, sofrendo violência doméstica, violência verbal, violência física, violência psicológica, sofrendo abuso financeiro, abuso sexual, pessoas que sofriam isso. Nós vimos ao longo desse tempo Deus colocar a mão, e à medida que essas pessoas perseveravam em buscar a Deus, Deus mudou o casamento delas. Creia nisso. Deus é um Deus que pode transformar qualquer coração. Ele pode transformar o coração do seu esposo e da sua esposa também. Tá bom? Que Deus abençoe o seu casamento. Eu vou terminar essa live por aqui. Se Deus quiser, amanhã de manhã, eu devo estar fazendo uma outra live também. Tá bom? Deus, nós estamos orando pelo seu casamento. Que Deus abençoe vocês.